Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Como é que estamos? Estamos chegando na reta final. Deixa eu só ligar vocês aqui para eu poder ver os comentários com mais facilidade, tá certo? Só entra aqui no YouTube também para poder acompanhar todo mundo com mais facilidade. Que alegria poder estar aqui novamente. Muito feliz de poder fazer essa transmissão para vocês. Só chegar aqui no diário para que eu possa acompanhar isso aqui, que fica mais fácil para mim. Pronto, silenciado, devidamente silenciado. E agora sim, mais uma vez, boa noite, que alegria. Pois é, está chegando a tão sofrida prova da segunda fase do 31º exame, né, gente? A gente sabe que foi um caminho árduo, mas a gente tem que pensar nessa prova com a prova da felicidade, né? A gente vai conseguir concretizar e colocar um ponto final em tudo que aconteceu esse ano. Então, você sim se esforçou, passou por um ano muito difícil, né? Uma situação inimaginável e que a gente pensou que não pudesse acontecer e conseguiu superar tudo isso. E neste domingo agora, você vai chancelar o ano 2020 e fechá-lo com chave de ouro. Por quê? Porque você vai ser aprovado. Em 2021, você, além de ter superado a pandemia, porque sim, hoje a gente já viu, para quem não sabe, eu estou gravando hoje é dia 2 de dezembro. E hoje a gente já tem notícia da Inglaterra de que eles já vão começar a distribuir vacinas, então as vacinas estão chegando. E para corroborar com isso tudo, você vai ser aprovado no seu exame de ordem. E em 2021, você vai ser o quê? Advogado e vai ter deixado a pandemia para trás. Para quem não me conhece, me chamo Manuela Soares, sou professora de Direito Constitucional e hoje qual é o nosso objetivo? É fazer uma grande revisão para a tua prova de segunda fase em Direito Constitucional. Então, deixa eu só aqui compartilhar a nossa tela, o nosso material, e compartilhando esta tela e este material, a gente consegue sim fazer uma aula maravilhosa, uma aula fantástica para vocês, tá certo? Então, deixa eu só aqui me fixar. Já está fixado aqui. Então, vamos embora começar a nossa queridíssima revisão para a prova de Direito Constitucional na segunda fase. Pois bem, como eu disse a vocês, para quem não me conhece, eu me chamo Manuel Soares, trabalho com exame de ordem há um bom tempo, acho que tem uns 6, 7 anos que eu trabalho com segunda fase, talvez um pouco mais, né? Já aprovei muitos alunos de constitucional, afinal de contas, é a melhor disciplina. Então, se você estava inseguro em relação à sua escolha, você sim fez a escolha certa. A gente tem uma forma muito factível de ser aprovada. A prova de constitucional é uma prova muito previsível. Então, se você quiser me encontrar, tá? É muito fácil fazê-lo por meio das minhas redes sociais. Então, aqui tem o meu canal no Telegram, ou no Telegram, como algumas pessoas gostam de chamar. Se você quiser receber materiais, aviso de aula, esse tipo de coisa, você me encontra por aqui. Se você quiser tirar alguma dúvida ou mandar alguma sugestão, você fala direto comigo, manda um DM aqui, ó, no meu Insta. E aqui no meu YouTube, tá? Tem um link na minha bio do Instagram que você vai direto pro meu YouTube, mas você também, assim como para o Telegram, mas se você escrever lá Manuela Soares, mais constitucional, você também acha o meu canal. Então lá tem um monte de aulinha gratuita para vocês também, tá? Apresentação feita, redes sociais apresentadas, vamos ao que interessa, né? Vamos falar um pouquinho da segunda fase de Direito Constitucional. Então veja só, gente, a segunda fase de Direito Constitucional é uma segunda fase muito factível, por quê? Porque a gente tem um conteúdo relativamente pequeno. Então, a gente consegue esgotar esse conteúdo na preparação. E você, esse ano, teve muito tempo para estudar. Acontece que o tempo foi tanto que pode ser que você tenha estudado algumas peças de lá atrás e agora não esteja tão bem lembrado. Então, não se preocupe, a gente vai dar essa revisada. E aí eu trouxe para vocês aqui um raio-x para a gente observar como é o perfil da nossa prova. Perceba que a gente tem aqui duas peças que caem mais, que é a ADI e, além da ADI, o mandado de segurança. Tá? Então, a ADI e mandado de segurança são as nossas campeãs. Perceba que eu tenho aqui o mandado de segurança 7 vezes e eu ainda tenho um coletivo aqui embaixo, tá? Então, 8. E a ADI, ação direta de inconstitucionalidade, caíram 6 vezes. Perceba também que a nossa prova ela é meio repetitiva, né? Porque
Normalmente caem peças parecidas. Normalmente caem iniciais, tá? Professora, mas a última prova foi um recurso. Foi sim, a última prova foi um recurso ordinário. A antes dela foi uma ação popular, que é uma peça muito boa também. Ela deve estar por aqui, a ação popular, já caíram 4 vezes, ó. E antes dessa ação popular foi o mandado de segurança, porque na dúvida eles mandam o mandado de segurança. Então é interessante a gente observar esse perfil, por quê? Para a gente, as pessoas dizem, professora, você pode chutar qual é a peça. Eu não gosto muito de chutar qual é a peça, eu gosto muito de pensar como a banca, que é uma banca que eu conheço bastante. E normalmente a gente termina adivinhando, ou pelo menos direcionando esses palpites. Eu não vou dar um palpite aleatório, veja só. A última prova foi o recurso. Só que a última vez que tinha caído o recurso, gente, foi quando eu fiz prova. Então foi lá, eu nem me lembro mais o número do meu exame. Mas não é tão, que também foi um ROC, também foi um recurso ordinário. Então, eu acho pouquíssimo provável que venha recurso agora. E aí, se foi um recurso ordinário, e antes desse recurso ordinário, o que é que a gente teve? A gente teve uma ação popular, então a gente vai voltar o quê? Para o óbvio. Então, quais seriam as peças que a gente espera agora? Uma ação direta de inconstitucionalidade é uma excelente pedida. Um mandado de segurança é uma excelente pedida. Professora, mas isso é o óbvio. Eu sei que isso é o óbvio. Mas normalmente na prova de constitucional cai o quê, gente? O óbvio. Então a gente já começa a aula, né, falando para vocês qual seria aí o palpite da professora, né, que é o que vocês tanto clamam saber. Então os meus palpites, né, o que eu espero para a prova de agora. E também por que eu estou falando isso? A gente vem de um ano muito atípico, um ano de muitas inseguranças. Perceba que essa nossa aula aqui ela foi adiada. E por que ela foi adiada, professora? Ia ser um dia tarde e agora está sendo à noite. Porque a professora teve suspeita de Covid, gente. Eu estou meio gripada aqui hoje e estava em suspeita de Covid. E as pessoas na minha casa também, a gente estava com a logística alterada. Então, perceba. É uma coisa surreal isso. Não, deu negativo os exames, graças a Deus. A partir de amanhã, eu já posso sair de casa, né? E voltar às minhas atividades normais. Mas presta atenção, é um ano muito atípico. É um ano de muitas incertezas, onde as pessoas sofreram muito. E quem prepara esse exame, quem prepara essas provas, são pessoas que também passaram por isso. Então, eles não vão querer inovar tanto e querer sair tanto do óbvio, tendo em vista tudo que aconteceu com a gente. Então, o que é o óbvio? É a ADI, é o mandado de segurança. Né? Então, este óbvio cairia muito bem agora, depois de um ano tão difícil. Eu não acredito que a prova ela venha com grandes dificuldades, que venha com grandes exigências, até porque é uma prova facultativa, né, gente? Tendo em vista que a gente tem estados com situações diferentes. Então, sim, não tenho bola de cristal, né? Mas seriam os palpites da professora diante de tudo que a gente está vivendo. Mas, seguindo, eu até antecipei aqui, né? Quando a gente pensa numa prova de segunda fase, quando o aluno ele sai da prova, qual é a primeira coisa que ele pergunta ao colega? Quando ele vê alguém que fez a mesma disciplina, ele pergunta o quê? Qual foi a peça? Não é nem como identificar. Qual foi a peça? Não é isso? Fulano, qual foi a peça que tu botasse? E quando a pessoa ela fez a mesma peça que você ufa daquele alívio. Por quê? Porque a gente sabe que a peça ela tem um percentual muito grande da tua aprovação. Né? Se você faz uma boa peça, você consegue ali com 2 questões ser aprovado. Então, a peça ela tem um percentual grande. Né? Então, a primeira coisa que se pergunta é realmente qual é a peça. E quando a gente pensa numa revisão de 1 hora, onde a gente tem um tempo delimitado, onde eu estou aqui para vocês para trazer o quê? A cereja do bolo, a gente vai falar o quê hoje? De peça, exatamente. E aí vem para essa perguntinha aqui. Como identificar a peça? Como é que eu faço para identificar a minha peça? Porque muita gente, quando pega a prova para fazer, está muito nervoso. E por estar muito nervoso, às vezes, não consegue entender os sinais da peça na primeira leitura. Então, algumas dicas para você, né? Que eu até vou falar um pouco sobre isso no final. Mas a primeira leitura é a leitura da calmaria. Então, você vai pegar a sua prova. Como assim, professora, a leitura da calmaria? Quando você sentar, que você começar a ler sua prova, seu coração vai estar assim. Então, você precisa se reorganizar.
Então, você vai fazer ela, você vai assinar, a gente assina o nome, às vezes, como um tremendo, é normal. É muita ansiedade, principalmente esse ano é muita espera, tá? Então, você vai pegar a sua prova e você vai ler o texto a primeira vez, mas você vai ler no sentido de tentar se concentrar. Essa primeira leitura é só para você se concentrar na sua prova, até porque muitas vezes a prova, a peça, ela é delimitada na última linha. Acontece demais. E na última linha tem alguma coisa ali que diga, por exemplo, foi ótimo, que diga, por exemplo, deixando claro a desnecessidade de ilação probatória, ou deixando claro a necessidade de reparação, ok, indenização. Então, isso muda tudo, entendeu? Ou deixando claro que se quer a ação objetiva, e se ele quer uma ação objetiva, isso também muda o contexto, tá? Então, para que você não perca detalhes, você faz uma primeira leitura, e depois dessa primeira leitura, você começa a ler de novo, e aí agora sim, tomando nota das informações importantes. E aí, qual seria aí essa primeira informação? Como identificar a peça? É importante, primeiro, que você se faça uma pergunta ao ler aquele caso problema. E qual seria essa pergunta? A primeira pergunta, gente, é em que fase processual eu estou? Porque se você descobre a fase processual que você está, você já consegue eliminar um monte de coisa. Né? Então, veja só. Você vai perguntar, ao ler aquele problema, será que já há uma demanda judicial? Porque se já houver uma demanda judicial, eu vou excluir todos os iniciais, que no nosso caso são as ações mais famosas, né? As que mais caem. Normalmente na nossa prova cai inicial. Pois bem, mas se já houver uma demanda judicial, não é inicial. Então sobra para a gente o quê? Sobra para a gente um recurso, uma contestação, que nunca cai em constitucional, ou talvez uma reclamação, que também nunca cai. Mas não existe demanda ainda. Ele fala assim, ajuizar a ação competente. Opa, peraí, agora é inicial. E se for inicial, eu esqueço recurso. E esqueço também contestação por coisa desse tipo. Como eu disse a vocês, caiu o recurso na prova passada. E a gente veio aqui para quê? Para revisar e trazer a cereja do bolo. Para trazer aquilo que realmente é consistente e que são as nossas apostas para a sua prova. Então, hoje, a gente vai revisar o quê? As iniciais. Então, quando você pergunta em que fase processual eu estou, você pode observar se está em fase inicial, porque não foi ajuizado nada ainda, ou se você está aí na fase recursal. Por quê? Porque já houve uma decisão judicial e eles pedem aí que você responda àquela decisão. Pode ainda ter uma situação onde houve, né, uma ação judicial e o teu cliente, né, te chama para prestar informações ou para contestar, porque ele pode usar esse vocabulário na prova. Pode ser uma situação de reclamação que, se por acaso vier a cair, vai ser algo muito fácil de observar, porque vai ser uma afronta à súmula vinculante. E o que você pode fazer na véspera da tua prova é ler todas as súmulas vinculantes para ter elas fresquinhas na tua cabeça, tá? E aí, seriam essas nossas situações. E a gente vai revisar o que agora? Sim, vamos revisar as iniciais. Então, veja só. É interessante aqui a gente diferenciar as ações do controle abstrato das ações do controle concreto. Abstrato, ou da lei em tese, é aquilo, né, que a gente não pode palpar, que levam, que a gente percebe que não há o quê? Não há um réu propriamente dito, a gente não tem a triangulação de uma ação normal. Aqui você bate uma norma que ela não coaduna com a Constituição. Quando eu falo do controle concreto, aí você lembra do caso concreto, você lembra de gente que tem triangulação. É o direito de alguém que foi violado, já que eu estou falando de direitos fundamentais. Então, veja só. Quando eu falo aqui do controle concreto, perdão. O concreto, eu tenho aqui, qual seria o objetivo da demanda? O objetivo da demanda seria tutelar o direito de alguém. Né? É concreto, também conhecido como difuso. Quando eu tenho do controle abstrato, também conhecido aqui como concentrado, é uma análise de lei em tese. Então, é um negócio que a gente diz, realmente, é muito abstrato. Né? Como assim eu vou entrar com uma ação judicial para bater numa norma? Entende? Então, realmente, é algo abstrato.
Aí, a inconstitucionalidade nas ações do controle difuso, conhecido como concreto, são a causa de pedir. Professora, fala minha língua, como assim a causa de pedir? É a justificativa, gente, não é que é o pedido principal. Tipo assim, lesaram o direito de alguém e a pessoa sabe que o direito dela foi lesado e ela tem a justificativa na Constituição. Professora, foi tão abstrato esse teu exemplo. Você poderia, por favor, me dá um exemplo concreto? Claro que sim. Imagine só que o teu cliente, ele passou no concurso. Saiu no diário oficial. Ele passou em primeiro lugar. Tinha uma vaga, ou seja, a vaga era dele. Acontece que o segundo lugar foi nomeado, não ele. Ao ser nomeado o segundo lugar, ele tem o quê? Um direito de ser nomeado. E como é que a gente sabe isso? Porque a gente tem previsão constitucional para isso, gente. Então, perceba, ele teve o direito lesado. E o que é que ele quer nessa ação? A nomeação dele. Mas você vai fundamentar o quê? Lá nos princípios do concurso público. Entende? Então, qual é o objetivo aqui? É satisfazer, é curar, né, que a gente até chama de remédios constitucionais, é curar ou prevenir, né, uma lesão desse cliente que foi lesado. Tá? E a tua justificativa é que tu vai procurar na Constituição e na lei da ação pertinente, que nesse caso aí seria um mandado de segurança. Já quando eu falo do controle abstrato, gente, é muito diferente. A inconstitucionalidade é o próprio pedido. Aqui, neste caso, tem uma norma que normalmente quando cai, né, uma ADI, por exemplo, é uma usurpação de competência, tá? Ou alguma ação do controle concentrado, se for a DPF também pode ser assim. Então, como assim uma usurpação de competência? O agente público, ou seja, o ente incompetente fez aquela norma. Isso cai bastante. Se não cai na peça, isso cai em questão. Isso é batata de cair na tua prova. Então, o agente equivocado fez aquela norma. Então, aquela norma era uma. Então, tu vai lá para os artigos, né, 21 a 24 da Constituição, que trata da competência normativa da União. E aí tem uma competência que é privativa da União, né? Se tu abrir lá o artigo, por exemplo, 22, vai ter as competências normativas privativas da União, e tinha alguma coisa que estava lá. Tá? Então, alguma das matérias que estava lá no 22, que era competência privativa da União, e aí, vamos dar um exemplo, professora, bora assim, legislar sobre trânsito. Né? Então, legislar sobre trânsito é uma competência privativa da União. Acontece que o Estado, ou o município, sei lá, resolveu fazer alguma norma, né? Para. Imagine só, vamos lá, contar uma historinha, né? Imagine que no município tem muito assalto de motoqueiro com moto, com um capacete, né, fechado, e as pessoas não conseguem ver quem é que está dentro. E como esse município é um município do interior, é um município pequenininho, né, o que é que faz, né, a Câmara Municipal desse local? Eles fazem uma norma proibindo o uso de capacetes nesse município. É uma norma que trata de quê? De legislação de trânsito. E a intenção da norma era boa, é isso normalmente que acontece. Ela é boa, ela tenta ajudar as pessoas, dar mais segurança, mas perceba, legislar sobre trânsito e transporte é competência privativa da União. Então, houve aí uma usurpação de competência. A gente tem aí uma inconstitucionalidade, percebe? Então, se você vai entrar com a DPF contra essa norma, né, você foi contratado pelo legitimado lá do 103 para entrar com essa ação, o que é que acontece aqui? Qual é o teu pedido? A decretação da inconstitucionalidade da norma e a retirada dela do ordenamento jurídico. Percebe que é bem diferente. Causa de pedir, a pessoa tem aqui uma outra pretensão e a fundamentação dela se dá por inconstitucionalidade. Enquanto que o pedido não é dar uma lapada, como a gente fala aqui em Recife, é bater na norma. Certo? Legitimidade ativa. Isso aqui também traz para a gente o norte. Também traz o norte. Porque, veja só, se o teu cliente for uma pessoa comum, então, normalmente aqui é o titular do direito tutelado ou um substituto processual, mas se for uma pessoa comum ou, sei lá, uma associação aí tentando, né, tutelar o direito de alguém, mas é o direito de uma pessoa que foi lesada, o rapaz, né, que passou no concurso em primeiro lugar, mas quem foi nomeado foi o segundo porque era brother do prefeito, por exemplo. Entende? Então, se a gente está passando de uma pessoa física, de alguém, de seu Zé, de Dona Maria, né? De Mévio, de Caio, né? Que normalmente são réus, a gente pode botar eles aqui no polativo também, sem problema algum. Então, de Manu, né? Que fui eu, você que está aí me assistindo. Então, perceba, se for uma pessoa, a gente já pensa em quê? Em controle concreto, em controle difuso.
Mas, se for um dos legitimados lá do artigo 103, se for uma demanda vinda do presidente da República, né? Se for uma demanda vinda do procurador-geral da República, ou se for uma demanda vinda de um governador do estado que está tentando impugnar uma norma, porque a norma é inconstitucional. Então, perceba, isso também já ajuda a gente a delimitar a nossa peça. E, por fim, né, eu já falei isso, mas é bom a gente deixar aqui bem claro. O processo, se ele é subjetivo, se de partes, aquela triangulação que a gente conversa, né? De ter aqui um autor, isso é um A, tá, gente? Um réu e um juiz. Então, se há partes, deixa eu aqui esticar o A, o pior ainda, mas tudo bem. Se há partes nesse processo, tá? Se a gente consegue ver essa triangulação, a gente está falando aqui do controle concreto, a gente está falando do controle difuso. Porém, entretanto, todavia, se aquele autor não é bem um autor, é apenas um legitimado, ele propôs a ação, encaminhou ela ao judiciário, mas ele não está atacando uma outra pessoa. Aqui, ele está tentando impugnar uma norma ao questionar a ausência dela, por exemplo. Então, neste caso, o processo ele é objetivo e não tem parte. Então, perceba que esse quadrinho aqui já ajuda muito nessa delimitação, se a gente consegue identificar se é controle concreto ou controle abstrato. E aí, gente, até aqui tranquilo? Até aqui tudo bem? Eu espero que sim. Vamos seguir aqui para o nosso próximo slide. E aí eu trouxe para vocês aqui algumas expressões que podem ajudar a identificar o cabimento das ações do controle concentrado. Porque essas expressões aqui, que aparecem no meio do texto, ou às vezes lá no finzinho, isso aqui mesmo, ó, aparece muito. Deixa eu até iluminar aqui, porque ficou ruim, né, para vocês enxergarem. Começar até por ela aqui. Cadê? Não, tela não. Aqui. Marca texto. Vê só. Isso aqui, processo objetivo, aparece e tem peça, gente. Isso aqui estava lá na última frasezinha do texto. Conta a história todinha. Aí você tá achando ali que é um mandado de injunção. E aí no final ele fala assim, ó, deixando claro que o processo, levando em consideração que o processo é objetivo. Levando em consideração que o processo é objetivo, não vai ser mandado de injunção, vai ser ADO, percebe? Então, isso aqui, tu tem que prestar atenção. E é aquela dicasinha que eu já dei. Leia até o finalzinho. Até o final. Porque muitas vezes a casquinha de banana ou a dica tá lá na nossa última frase. E isso aconteceu já pelo menos umas 5 ou 6 vezes, né? Nessa história aí de FGV, da peça ela ser definida na última frase. Então, é algo muito comum. Então, quando ele fala assim, ó, erga omnes, que é para todos, né? Controle concentrado. Efeitos vinculantes, análise em abstrato, ação do controle concentrado. Esse aqui ele já está dizendo para a gente que ele não quer nada de remédio constitucional, nem de ação de procedimento comum, nem de nada disso. Lei em tese ou ausência de lei em tese, efeitos para todos os indivíduos no território brasileiro, ação contra a lei em si e processo objetivo. Essas expressões foram tiradas de provas da FGV. Então, isso aqui são indicativos, né, de que a gente está falando de uma ação de caso concreto. Então, vê só. Nossa primeira pergunta é se perguntar em que fase processual você está. Porque se você delimita, se você descobre qual é a fase processual que você está, você já consegue eliminar um monte de coisa. Sabendo que iniciais são mais comuns e que a última prova, depois de tanto tempo, foi um recurso, acho pouco provável que caia um recurso agora. Além disso, viemos de uma situação atípica. Em situações atípicas, como a gente já teve reexames em cidades específicas, né? Então, eles normalmente não ousaram, eles optaram pelo convencional e cobraram, por exemplo, mandado de segurança, ou ADI, ou até peças próximas, né, dessas. Então, a gente espera que eles não vão ousar tanto, que eles realmente vão pedir peças mais próximas desse convencional. Você sabendo em que fase processual você está e que nas provas de constitucional quase sempre é o inicial, o que é que... Professora, veja só, quer dizer que foi recurso na prova passada. Então não vai ser recurso nessa porque eles não repetem, não é porque eles não repetem. Eles até repetem, já teve ADI, seguida ADI, mandado de segurança, seguida mandado de segurança, mas recurso não é uma peça tão usual. E a gente vive uma situação de exceção. Então é muito mais provável que eles cobrem o quê? Que eles cobrem alguma coisa mais convencional. E aí, nas últimas 3 provas, a gente teve
um recurso ordinário, a gente teve uma ação popular e um mandado de segurança. Então, eu estou esperando um ADI ou um outro mandado de segurança ou uma peça próxima a essas. Joia? Então, voltando aqui para o nosso compartilhamento, voltando aqui para o nosso material. Então, vê só. Vou ver se eu consigo passar aqui. Então, a gente já viu aqui como diferenciar as ações do controle concentrado das ações, né, do controle difuso. E aí, o que é que eu trouxe aqui? Elas, né? Trouxe aqui as principais características das ações do controle abstrato. E quais são as ações do controle abstrato que caem com mais frequência, ou mais prováveis de cair na nossa prova? A ADI, que é a rainha das ações de controle concentrado. A ADC, a ADO e a ADPF. E quais são as grandes características dessas peças que eu preciso botar, porque se eu não botar, eu perderei ponto, né? Porque, veja só, quando cai uma ação dessa, é por isso que eu digo que a prova de constitucional é muito boa, gente. É linda, vocês realmente escolheram a prova certa. Por quê? Porque só com o esqueleto da peça você já consegue pontuar muita coisa. E você tendo esse esqueleto bem delimitado na sua cabeça, você fica com tempo de sobra para fazer grandes pesquisas no teu vademecum, grandes pesquisas na tua legislação. Para quê? Para que você possa conseguir fundamentar no máximo de artigos que você conseguir para conseguir o resto da pontuação. Porque na tua prova você vai vomitar fundamentação, você vai colocar o máximo de fundamentação que você conseguir. Então, para que você consiga tempo para isso, professora, quanto tempo eu devo demorar mais ou menos na minha peça? De 2h30 a 3 horas no máximo, tá, gente? O ideal é que fosse 2h30, mas se for até 3, tá ok, porque em 2 horas você consegue fazer as questões. Porque lembra, a peça é muito importante para você ser aprovado, mas só com ela você não passa. Então é importante, sim, né, que você também tenha um tempinho para fazer suas questões. Mas voltando para cá, o que é que eu tenho que saber da ADI, professora? O que é importante para mim saber da ação direta de inconstitucionalidade? Veja só. Primeira base legal dela, que ela está lá no artigo 102, inciso 1º da Constituição, e na Lei 9868/99. Então, isso com certeza, tá? Tem que estar na tua peça, porque entra lá no cabimento da ação. Então, se você não põe isso aqui, você não pontua, tá? Que mais? A legitimidade ativa, né? Que a gente já conversou um pouco por ela, mas são aqueles legitimados lá do artigo 103, de 1 a 9, né? Então, a gente tem lá os legitimados especiais, que vão precisar ir de advogado, e eles vão estar aqui dentro desse rol. Isso também precisa estar na tua peça. Além disso, o que é importante ter também na minha peça de ADI? O objeto da ação. Que aqui eu falo, né, de leis ou atos normativos primários, federais ou estaduais. É importante você anotar isso. Pós constitucionais. Como assim pós-constitucional? Veja só. Essas leis ou atos normativos primários, federais ou estaduais, eles precisam ter sido elaborados, né, na vigência da atual Constituição. Se forem normas pré-constitucionais, e quando eu falo pré-constitucional, eu estou falando inclusive anteriores a emendas, tá? Como assim, professora? Eu normalmente explico isso quando chega lá em ADPF. Mas veja só, se porventura eu tenho uma lei que ela respeitava a Constituição de 88, tá? Então, a lei, ela dizia, por exemplo, vamos ver alguma coisa que respeita a Constituição de 88, ela dizia, por exemplo, que, sei lá, ela disciplinava aí... Pronto, o pacote anticrime poderia ser uma situação, não, vamos ver. A pena máxima, no Brasil, eita, que eu tô com de achar um exemplo hoje, viu? Manuela, né? Mas deixa eu ver aí. Enfim, a lei, ela diga alguma coisa, porque eu não consigo pensar em nada concreto agora, mas ela diga alguma coisa que respeita a Constituição de agora. Acontece que essa Constituição de agora, ela sofreu uma emenda à Constituição. E ao sofrer uma emenda à Constituição, essa lei que respeitava essa Constituição, professora, desenha aí para mim, desenho sim, meu bem, vê só. Eu tenho uma lei que ela foi editada, sei lá, em 98. E essa lei que foi editada em 98, ela respeita a Constituição de 88. Tá? Então, até então, essa lei, que é uma lei federal, ela é uma lei ou ato normativo primário federal e está respeitando a Constituição, então ela é tida como constitucional. Acontece que agora, em 2020,
houve uma emenda constitucional. Perceba, emenda à Constituição é Constituição nova. E quando houve essa emenda à Constituição, o que é que aconteceu aqui com essa lei? Ela deixou de respeitar o texto constitucional. Essa lei de 88, que ela coadunava com a Constituição, ao deixar de respeitar a Constituição, ela, em tese, não pode mais ser tida como inconstitucional. Ela vai ser tida como não recepcionada. Acontece que se após essa emenda à Constituição, essa lei de 98, ela continuar sendo utilizada, se houver alguma arguição em relação a ela, não será uma arguição em relação à sua constitucionalidade. A ADI ela não seria aqui objeto de ADI, percebe? Porque agora aqui a análise, o controle não é de constitucionalidade, e sim de recepção. Então é interessante a gente prestar atenção nisso quando a gente for ver aqui as ADPFs, tá? Por isso que a gente fala que tem que ser uma lei ou ato normativo primário, federal ou estadual e pós-constitucional. E quando eu falo de pós-constitucional, é inclusive das emendas à Constituição, tá? Então isso aqui é bom de cair na tua prova, inclusive numa questão, tá bom? Então, vê só, lei ou ato normativo primário, federal ou estadual, pós-constitucional é o objeto da ADI. Professora, eita, que eu esqueci de trocar a corzinha aqui do que está escrito, e aqui é vermelho no vermelho. Mas o que é que eu escrevi aqui nessa última coluna? É o que eu chamo de cereja do bolo. Professora, como assim a cereja do bolo? Vê só, é porque hoje em dia os bolos confeitados são muito diferentes, mas na minha época, o que era o bolo sensação? Era um bolinho de chocolate, juro que você vai desenhar o bolo com o dedo, pois é, tô desenhando. Cheio de granuladozinho, não era? É aquele de brigadeiro, isso, deu água na boca, né? Eu tô inclusive de dieta, mas vamos lá. A professora só vive de dieta, gente. A pandemia acabou comigo, engordei horrores. Mas veja só, aquele bolinho de granulado, em cima tem o que dele? Isso, as cerejinhas. Então, quando você olha para o bolo, mesmo que você não goste tanto de cereja, o que é a primeira coisa que você olha? É a cereja, exatamente. Então, toda peça dessas aqui, elas possuem o que eu chamo de cereja do bolo. E o que é a cereja do bolo? É aquele negócio que só tem nela que pontua pra caramba. Então, é algo que tu não pode esquecer. Porque tu botou, tu vai ganhar uma pontuação boa. Então, é interessante, né, que você saiba qual é a cereja do bolo de cada uma dessas peças. Aqui na ADI, como ela é a peça original, né, que eu sempre digo que essas outras são iguais à ADI acrescentando a cereja, tá? Então, como ela é original, ela é a nossa peça base. A cereja do bolo dela, o que pontua bastante, eu vou apagar esse exemplinho aqui, tá, gente? Para não ficar muito colorido o nosso esquema. É justamente o quê? O cabimento. Então, no que tange a ADI, o que pontua bastante aqui é você explicar direitinho o cabimento dessa ação, tá? Então, até aqui, eu espero que esteja tudo tranquilo. A gente segue para descer. Então, veja só. A ADI, ela visa o quê? Declarar a inconstitucionalidade de uma norma. Mas ela tem uma outra ação, que é semelhante a ela, que é a quem chama até de ambivalente, né? Que visa o quê? O contrário, ela visa decretar a constitucionalidade de normas. Professora, mas vem cá, eu até tenho uma dúvida aqui, porque toda vez que uma norma nasce, ela não tem uma presunção relativa de constitucionalidade? Pois é, ela tem presunção relativa de constitucionalidade, até por isso que não se entra com a DC assim que a norma nasce, não. Mas, daquela norma, podem surgir controvérsias judiciais relevantes. Veja só, isso aconteceu com a Lei Maria da Penha, por exemplo. Ela foi editada e muitos juízes não concordavam com a sua aplicação e afastavam a norma para julgar os casos. Então, veja só, né? A Lei Maria da Penha era uma lei com presunção relativa de constitucionalidade, que nasceu respeitando todos os trâmites, mas a gente tinha controvérsia judicial relevante, que gerava pulverização de ações, né, por conta disso. E aí, o que é que acontece? Ao haver essa controvérsia judicial relevante, se sente a necessidade de uma decretação absoluta de constitucionalidade daquela norma, de que o Supremo realmente ateste. Não, sim, essa norma ela é constitucional. E aí, onde é que está a base legal da ADC? No mesmo cantinho da ADI, na lei, no artigo 102, inciso 1º da CRFB/88, que é assim que você vai abreviar a Constituição e não do jeito que eu coloquei aqui,
e da Lei 98, 68, 99, artigos mais abaixo, mas está lá na mesma lei. A legitimidade ativa é a mesma. Professora, o que é que tem diferente? Veja, na estrutura da tua peça, nada. A única diferença é que é a cereja, que você vai abrir aqui, ó, o tópico da controvérsia judicial relevante. Agora, no cabimento, no objeto, há uma diferença. Por quê? Quando querem decretar constitucionalidade de norma, a norma também precisa ser pós-constitucional, mas aqui em ADC é só lei ou ato normativo primário o quê? Federal. Professora, e se for para decretar constitucionalidade de lei ou ato normativo primário estadual? Pode? Pode, mas o cabimento não é ADC. Percebe? A gente já pensa no nosso bombril aqui, ó. Então, quando você, né, chegar aqui, a sua primeira pergunta, em que fase processual eu estou? Eita, é o inicial. É controle concentrado ou controle difuso? É controle concentrado. Então, primeiro você vai buscar quem? Porque a gente vai seguir esse passo a passo. Primeiro você vai buscar quem? Se é uma ADI. Primeira coisa que você pensa, se é uma ADI. É a nossa peça mais óbvia. Então, você vai ver se o objetivo é decretar a inconstitucionalidade de uma norma, tá? E se essa norma é uma lei ou ato normativo primário, federal, estadual, pós-constitucional. Eita, professora, não era não. Ele não queria decretar a inconstitucionalidade. Ele queria decretar a constitucionalidade. Então, tem que ver se o ato normativo primário, pós-constitucional, se ele é federal. Porque se ele for, o cabimento é de quem? É da LDC. E você vai ter que achar, no teu caso concreto, a controvérsia judicial relevante. Você vai ter que escrever sobre isso lá. Tranquilo? Ok, a próxima é ação direta de inconstitucionalidade por omissão, é a ADO. Tá? E a ADO tem previsão no artigo 103, parágrafo 2º da Constituição. É uma previsão na Constituição até que não é tão robusta como a da ADI, né? A Constituição ela deixou um pouco a desejar nessa previsão, mas está previsto lá. E a Lei 9868, que é a mesma lei para essas três ações aqui, ela também faz a previsão. Né? Eu acredito que a essas alturas você já deve estar com o VADMEC marcadinho, né? Com aquela etiquetinha que tem que ser impressa, tá? Já etiquetada essa ação. Legitimidade para todas elas, né? É igual. E aqui o objeto é diferente. Aqui não é atacar uma norma, é atacar a ausência dela ou até a existência, mas quando ela existe meio capenga, meia boca, sabe? A norma existe, mas ela não conseguiu cumprir o feito, ela não conseguiu fazer tudo que a Constituição pediu. Então, nesse caso, você vai, né, chamar a ADO. E qual é a cereja do bolo da ADO? É justamente a omissão inconstitucional. Você vai ter que explicar por que foi omisso. Como é que eu faço isso, professora? Você vai ter que achar o dispositivo da Constituição que disse que aquele determinado ente precisava fazer uma lei, precisava fazer esta lei e a lei está faltando. Tá? Então, é uma omissão inconstitucional. Tá? Por quê? Porque o Constituinte disse assim, fulano, rapaz, faz a lei e fulano não fez a lei. Então, o Congresso Nacional tinha que ter feito a lei e o Congresso Nacional não fez a lei. Então, é nesses casos que a gente vai entrar aí com a ADO. E aí aqui você tem que ter cuidado para separar direitinho lá da ADI, ou da ADI não, perdão, gente, da MI, do mandado de injunção, tá? Lembra que os casos concretos são bem parecidos. Então, aqui é justamente tudo isso que a gente estudou aqui, ó, é um processo objetivo, tá? Teve uma peça que foi delimitada por isso aqui. Ele falou no finzinho dizendo que o processo era objetivo e alguns alunos fizeram mandado de junção, certo? Então, cuidado com isso, porque aqui seria a ADO. E, por fim, a DPF, que é a nossa bombril, né, gente? Por que bombril? Porque ela pega o que sobrar. Ela foi feita justamente, tá, para tapar as arestas deixadas pelas outras. Perceba que a lei dela é outra. Ela tem uma outra lei. Né? Então, ela está prevista no 102, parágrafo 1º da Constituição e na Lei 9882 de 99. A legitimidade é a mesma para todas as ações de controle concentrado. E aqui eu tenho o quê? O que sobra, gente? Lei ou ato normativo primário, federal, estadual ou municipal, que não tinha entrado em canto nenhum ainda. Então, sim, temos controle concentrado para leis ou atos normativos municipais. Atos normativos secundários, né? Então, veja que é até secundário, porque se você ler a lei da DPF, ele vai falar de atos de governo. Então, atos de governo podem ser atos secundários também. A gente tem jurisprudência hoje falando até de súmula, gente, desde que, né, essa súmula afronte aí frontemente a Constituição, porque até pouco tempo atrás não se cogitava súmula, né, ser objeto da DPF.
inclusive normas pré-constitucionais. E lembrando que se for uma norma pré-constitucional, não são apenas as normas antes de 88. Aquelas normas, né, que deixam de respeitar emendas à Constituição também são objeto da DPF, como eu expliquei, né, naquele desenho que eu tinha feito aqui. Se você quiser ver, você volta um pouquinho à aula depois que a gente terminar. E aí, veja só, essas normas pré-constitucionais, né, podem ser anteriores à emenda, como eu falei, e aí o controle não será de constitucionalidade, será de recepção. É para saber se aquela norma ela foi recepcionada pelo novo texto constitucional ou se ela foi revogada, tá certo? Então, se houve abrogação ou não. E aqui, a nossa cereja do bolo, o ponto que não pode faltar é o quê? É a subsidiariedade. Professor, o que é isso? É porque essa ação, gente, ela é residual. Então, veja só, você vai fazer esse caminho. Em que fase processual eu estou? É inicial. É controle concreto ou controle abstrato? Porque o professor, o concreto e o abstrato é igual. Pois é, só para ver se estava prestando atenção. É o controle concreto ou difuso? O controle aqui, ele é... Não, gente, estava certa. É o controle concreto ou abstrato? O controle é abstrato. Beleza, se ele é abstrato, eu estou falando aqui do controle concentrado. Se o controle é concentrado de constitucionalidade, eu vou começar por que caminho? É ADI? Não, não é ADI. Então, deixa eu ver se é um ADC. Não, não é ADC. Você vai ver se é ADO. Se não for nenhuma das três, se não for um ADI estadual, que é pouquíssimo provável que caia, aí você pensa em ADPF, certo? Então, este é o nosso combo de ações de controle concentrado. A gente segue agora para revisar as ações de controle difuso, tá certo, gente? O que temos aqui? A gente vai seguir aqui, ó, o mesmo passo a passo. Em que fase processual eu estou? Inicial. Controle concreto ou controle abstrato? Professora, é controle concreto. Se o controle é concreto, a gente segue para que ações agora? As ações de controle difuso. E aí eu trouxe elas para que a gente também pudesse fazer essa revisão. Então, veja só. Quando você vai pegar aqui o teu caso, a primeira ação que você vai primeiro prestar atenção, se é ou não, que é menos provável de cair para a gente, se é habeas corpus, né? Ela tem um objetivo bem delimitado. Ela tutela a liberdade de locomoção lesada ou ameaçada de lesão em decorrência de violência ou coação por ilegalidade ou abuso de poder. Então, é super fácil de achar, tá, gente? Então, se a pessoa está com a liberdade de locomoção lesada ou ameaçada, ela não tem dignidade, teve direito fundamental ameaçado, a gente pode entrar com habeas corpus. Previsão constitucional está no artigo 5º, inciso aqui 68 da Constituição, e no Código de Processo Penal, artigo 647 e seguintes, tá? Legitimidade ativa, pessoa natural em seu favor ou de outrem, ou até uma pessoa jurídica ou Ministério Público, que não será o nosso cliente aqui nessa demanda, em favor de uma pessoa natural. E qual é a cereja do bolo aqui? É você falar da coação à liberdade de locomoção. Então, você tem que falar sobre isso aí. Passei essa aqui mais rapidinho porque ela é super simples, né, gente? E aí eu vim para a nossa primeira grande peça, né? Eu sempre aposto bastante nessas ações aqui de controle concreto, porque elas caem bastante, tá, gente? Elas caem, inclusive, um pouco mais ainda do que de controle abstrato, embora a ADI seja aí a minha grande aposta para essa prova de agora. Então, veja só. Porque a ADI, gente, embora ela cai muito, e quando ela não cai na peça, ela cai em questão. Então, ela sempre aparece na tua prova. Sempre tem ou uma questão de controle falando de uma ADI, ou vai ser a própria peça, a peça propriamente dita. Aí, vê só. Base legal do habeas data. Está lá também no artigo 5º, a gente sabe que assim, os remédios constitucionais eles começam lá pelo artigo 5º, no inciso 72, e na lei 9507/97, que se você não etiquetou ainda o teu vadimeco, dá tempo ainda, coloca a etiqueta também nessas leis, tá? De quem é a titularidade, a legitimidade ativa? É do titular do dado, porque aqui qual é o objeto? O objetivo é o conhecimento, retificação ou anotação, né, complementação de dados pessoais, lembrando que esse terceiro cabimento aqui, a anotação de dados pessoais, a complementação desses dados, ele está previsto apenas na lei, tá? Então, a lei 9507/97 traz esse terceiro cabimento. Então, artigo 5º, inciso 72 e lei 9507/97, aqui, né, o titular do dado. E qual é a cereja do bolo dessa ação? A cereja do bolo dessa ação é prova de recusa da informação. E a outra é que a ação é personalíssima. Como assim, professora? Você tem que abrir esse ponto aqui, ó, que a gente chama do interesse de agir. Para você entrar com a habeas data, você só poderá fazê-lo se antes você tentar primeiro procurar administrativamente resolver a questão. Então, a questão vai te dizer isso, né?
que houve essa tentativa ou uma recusa administrativa. E se houver essa recusa administrativa, você pode entrar com esse habeas data. Ou se houver um decurso de prazo, você pode entrar com esse habeas data. Então, em que fase processual eu estou? É inicial. A ação é de controle concreto ou de controle abstrato? É de controle concreto. Era habeas corpus? Não. Não era tutela de liberdade de locomoção. Era conhecimento, retificação ou complementação de dados pessoais? Não, também não era. E também se não era complementação, retificação ou conhecimento, retificação ou complementação, anotação de dados pessoais, também não se fala de habeas data. Então é esse o caminho a se percorrer. Se não é habeas corpus, não é habeas data, você pensa agora no mandado de injunção. E qual é a previsão? Também está no artigo 5º, inciso 71, e na lei 13.300, uma lei um pouco mais recente, né? Ela está aqui para a gente. E de quem é a legitimidade ativa? A gente fala do mandado de injunção individual. Pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, né? Desde que seja titular de um direito. A gente tem no mandado de injunção coletiva partido político com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe ou associação, que é a mesma legitimidade aqui do mandado de segurança coletivo, e a lei aumentou o Ministério Público e a Defensoria Pública, que não serão os nossos clientes. Né? E essas instituições estarão em defesa dos interesses de seus membros ou associados. O que é que eu tenho mais? É interessante a gente ver o objetivo aqui do mandado de injunção. Né? Então, aqui são direitos fundamentais com previsão constitucional, cujo exercício esteja impedido pela ausência de norma regulamentadora. Professora, nunca entendi isso do mandado de injunção. Dá tempo de eu aprender? Claro que dá. Veja só, aqui você tem um direito previsto na Constituição. Você é servidor público e quer fazer greve, por exemplo. A gente sabe que já há uma regulamentação para isso, mas vamos falar de forma hipotética. Você tem direito a fazer greve. A Constituição te deu esse direito. Acontece que você não consegue exercer por conta de uma preguiça legislativa. Professor, o que danado é preguiça legislativa? Gente, preguiça legislativa é quando a Constituição, ela ordena, ela prevê que algum ente precise fazer uma norma, Congresso Nacional, né, for competência da União, precise fazer uma lei. Acontece que o Congresso Nacional não fez a lei, ficou com preguiça. Igual a você que está aí deitado na sua cama assistindo a aula, né? Senta, rapaz, vai assistir ela sentado porque deitado dá sono. Eu sempre durmo, tá? Deixa eu dar uma acordada em você. Acorda aí, vai. Acordou? Pronto, vamos continuar. Então, você que estava dormindo, presta atenção agora. A professora é doida, né? Você não viu nada no presencial. Então, veja só, você que estava dormindo e que acabou de acordar. Quando eu falo que o mandado de injunção é importante, tá? Então, quando eu falo aqui do mandado de injunção, professora, que danada é isso? É um brinquedo que minha mãe trouxe da Bahia para o meu filho. Ó. Então, um beijo aí para os baianos. Barulhinho, aí eu uso agora as minhas aulas online para acordar o povo. Né? Então, vamos lá. Estou pensando seriamente em levar para as presenciais, quando a aula é à noite, né? Que o povo vem cansado do trabalho, aí dá aquela cochilada às vezes. Mandado de injunção. Você tem um direito previsto na Constituição. A Constituição te deu esse direito. Você não tem nada a ver se o Congresso Nacional fez ou deixou de fazer norma. Se ele teve ou não teve preguiça legislativa. Se o direito está na Constituição, ele é exigível, ele é seu. Mas você não consegue exercer. E por que motivo? Porque alguém deixou de fazer uma norma. Então, quando há esse nexo de causalidade, você tem um direito, ou alguém tem um direito. Pessoa, né? Então, essa pessoa, pode ser física ou jurídica, tem o direito e não consegue exercê-lo. Por quê? Ausência de norma regulamentadora. Então, se houver esse nexo de causalidade, vai haver aqui ó, a omissão inconstitucional, assim como a ADO, esse aqui é a cereja do bolo, você vai ter que abrir esse tópico. Aí você entra com um mandado sem pedra, mandado de junção. Professora, e qual é a diferença, então, do mandado de junção para a ADO? É que aqui no mandado de junção é a história de alguém. E alguém que deixou de exercer um direito por ausência de norma regulamentadora. Enquanto que, na ADO, eles estão questionando apenas a ausência da norma. E não precisa ser uma norma que trate apenas de direitos fundamentais. É qualquer norma que a Constituição mandou fazer e não fizer. Então, perceba que lá, na ADO, o rol é mais amplo. E aqui trata-se da vida de alguém. Lembra sempre disso. As ações de controle do caso concreto, elas levam em consideração um caso concreto, a vida de uma pessoa. Pois bem, e aqui agora eu venho falar de quem? Da ação popular, né? Então, a ação popular, ela também está prevista na Constituição, no artigo 5º, tá? E na Lei 4.717, de 67, como vocês estão vendo aqui. Aqui é muito fácil delimitar essa ação, pela legitimidade ativa. Só quem pode entrar com ela é um cidadão. Além disso, ela tem uma tutela de direitos diferentes. Não coincide muito com esses direitos aqui. Ela fala aqui de direitos difusos. Os
direitos transindividuais. Então, perceba aqui, ó, ela tutela a proteção e revitalização. Eita, que quase que não sai, deixa eu beber uma aguinha para não engasgar. Peraí. Ela tutela a proteção e revitalização de direitos pertencentes a toda a sociedade. São direitos difusos, direitos que pertencem a grupos, né? Então, são esses direitos que a gente chama de transindividuais. Então, preste atenção. A cereja do bolo aqui é a legitimidade ativa. Você vai ter que abrir este tópico na sua peça e dizer que aquela pessoa é cidadã, portanto, né, em dia com seus direitos políticos, portador de eleitor, portanto, competente para impetrar ou para ajuizar, nesse caso da ação popular, essa nomenclatura, ajuizar a determinada ação. Joia? Vamos para o segundo round. Eita, que ainda tem um oi, né? Então, veja, quando a gente vai no nosso passo a passo, né? A gente viu aqui que essas ações aqui era inicial, era ação de controle de caso concreto, tá? Então, era uma ação de controle difuso. Só que não era tutela de liberdade de locomoção, não era conhecimento, retificação ou complementação de dados pessoais de alguém específico, não era uma ausência de norma regulamentadora que impedia alguém de exercer um direito, não se tratava de direito difuso. Você percorreu isso aqui e percebeu que eu ainda assim tinha uma ação, né, que era triangular, que tinha autor, réu e juiz, que era alguém que tinha um direito previsto na Constituição, né, que tentava exercer aquele direito, mas não era nenhum desses direitos tutelados aqui, tá? E além disso, né, além de não ser nenhum desses direitos aí, era uma história que contaram para você que já mostrava lá, né, que não precisaria de dilação probatória, porque o direito ele já era líquido e certo, que era aquele direito, né, de pronto, que você já conseguia enxergar como certo. Como assim, professora? É um direito que você consegue comprovar só com documentos. Então, a questão ela deixou clara para você que havia aquela comprovação, né, que tinha sim lá os documentos certinhos de que aquela pessoa teve aquele direito lesado. Então, se você percorreu esse caminho aqui, não era habeas corpus, habeas data, mandado de junção ou ação popular, você pensa no mandado de segurança. E aí, então presta atenção, tá? O mandado de segurança é o nosso bombril aqui, feito a DPF era lá. Você só chega no mandado de segurança se antes passar por essas ações aqui, certo? Então veja só, aqui a base legal do mandado de segurança está no artigo 5º, incisos 69 e 70, o 70 é para o coletivo, então se for um mandado de segurança coletivo, você põe os dois, tá? Porque aqui tem a previsão geral e aqui específica coletivo da Constituição, e a Lei 2016, velha conhecida de vocês, tá? Legitimidade é o titular do direito, no coletivo é semelhante lá ao do mandado de junção coletivo, com exceção do Ministério Público e Defensoria, que não tem aqui. O objetivo é tutelar o direito líquido e certo, não amparado pelos outros remédios constitucionais. Na Constituição vai estar dizendo que é não amparado por habeas corpus e habeas data, mas a gente sabe também que o mandado de segurança não é sucedendo de ação popular. A gente tem súmula falando isso, certo? Que cereja do bolo são os requisitos. Porque para ser mandado de segurança, precisamos de alguns requisitos. E esses requisitos pontuam bastante. E quais são eles? O primeiro já mencionei, né, que é o direito líquido e certo. É o direito comprovado com prova documental. Então, se a gente tem aquilo reduzido a termo, se é documento, dá para comprovar. O rapaz que passou no concurso, em primeiro lugar, tá ou não tá no diário oficial? Tá. Então, ele tem como comprovar. O direito líquido e certo não é liberdade de locomoção, não é conhecimento, retificação ou complementação de informações de caráter pessoal, não é um direito difuso, é o direito só do cara, e não é a ausência de norma que está impedindo que ele ingresse no concurso dele. Então, eu vou pensar em que agora? Pois é, no mandado de segurança. Só que isso não basta. A gente sabe também que o mandado de segurança, ele pode ser preventivo ou repressivo. Na nossa prova sempre cai repressivo, nunca caiu um preventivo. E os repressivos têm um prazo previsto na lei, que é um prazo de 120 dias. Então, tem que estar dentro desse prazo e você tem que abrir o tópico dizendo que desde a lesão ao direito ao presente momento não passaram 120 dias, cumprindo com o requisito da tempestividade. E, por fim, você também tem que abrir o ponto da subsidiariedade, dizer que não cabe nenhum dos outros remédios constitucionais. E é por isso que a gente faz esse percurso de olhar se é primeiro habeas corpus, habeas data, mandado de junção ou ação popular. Se não for nenhum desses, o direito for líquido e certo, está dentro dos 120 dias, você vai entrar com mandado de segurança. Agora, se falhou, né? Fail, não consegui preencher esses requisitos. Ele diz que precisa de dilação probatória, deixando claro que
há a necessidade de ilação probatória, ou ele pede uma indenização ou uma reparação, ou ele estourou o prazo de 120 dias. Neste caso, a gente não fará um mandado de segurança e fará uma ação de procedimento comum, uma antiga ação ordinária, que é essa ação comum aí do processo civil, tá? Que tem uma estrutura parecida com a da ação popular, porque ela segue aí também o procedimento ordinário, né? Aqui, o comum hoje, que chama-se, né, procedimento comum. E aí aquela petição inicial que você fez na sua faculdade, lá em prática 1, sua primeira peça é essa aqui. Fundamentar, você vai fundamentar igual ao mandado de segurança, mas não vai precisar colocar esses pontos. Então, falhou alguma coisa, você pensa nessa aqui, aí a fundamentação dela vai estar lá no Código de Processo Civil, artigos 319 e 320, e aqui a legitimidade devida ativa de qualquer interessado, o objetivo é variável, pode mencionar o objeto na parte dos pedidos, tá? Aqui é mais tranquilo, e é uma petição inicial comum, ela não tem, assim, tantas diferenças, ela não tem uma cereja do bolo propriamente dita, certo? Não tem nada diferente, é só dela. Ok. Além disso, o que é que pode cair mais na nossa prova? Uma ação civil pública, uma ação de impugnação do mandato eletivo. A ação civil pública, ela tem previsão no artigo 129, inciso 3º da Constituição, lá na parte do Ministério Público, né, porque ela é uma ação muito utilizada pelo Ministério Público, ela está nas competências do Ministério Público, e é uma ação, né, que ela é bem semelhante à ação popular. Há quem diga, inclusive, que ela é um remédio constitucional, embora parte da doutrina diga que os remédios constitucionais estão só no artigo 5º, mas há essa divergência, né? Há quem diga que ela seria remédio constitucional, e há quem diga também que ela veio para tapar as arestas deixadas pela lei da ação popular. São leis complementares, né? Elas fazem parte aí de um microsistema de demandas coletivas. Então, sim, a gente traz fundamentações da ação popular para cá, inclusive. Elas têm essas semelhanças. A grande diferença aqui é na legitimidade, né? Para você diferenciar aí, muitas vezes, uma ação popular de uma ação civil pública, principalmente na prova do constitucional, que há outras, mas na nossa prova aqui, pensando assim, cereja do bolo, para deixar claro para a tua cabeça no domingo, é que você pode visualizar o mesmo problema, só que aqui o legitimado vai ser um cidadão que quer resolver essa questão, né? Sei lá, uma questão relacionada a direito dos idosos. Que idosos? Ah, não sei, todos os idosos. Então, se eu não consigo delimitar, o direito é difuso. Então, aqui, só que é um cidadão que está querendo fazer isso. Você pensa aí numa ação popular. Agora, se for uma associação com mais de um ano de existência, né, e que tenha pertinência temática com a situação, porque aqui os outros legitimados são pequenininhos, porque não serão os nossos clientes. Só que a associação que será. Então, nesse caso, se você enxergou uma ação popular, eita, professora, era uma ação popular todinha, mas quando eu escrevi na minha prova ação popular, que eu li de novo, eu não achei o cidadão. Achei uma associação. Eu posso riscar? Pode, tem problema não. Você vai riscar lá o ação popular e vai escrever ação civil pública, porque vai ser uma ação civil pública. O objetivo dela, tutela, proteção e revitalização de direitos coletivos em sentido amplo. Aqui é difusos, coletivos e individuais homogêneos. Então, qualquer direito coletivo pode ser tutelado aqui por esta ação. Cereja do bolo, aqui, a legitimidade ativa, né, que não vai ser cidadão, que vai ter que ser uma associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano. Este será o nosso cliente, porque os outros legitimados quem são? Botar uma lupa aqui, ó. Ministério Público, Defensoria Pública, a União, os Estados, Distrito Federal e Municípios, autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista, que são entidades que têm o que aí? São entidades que já têm procuradores próprios. Professora, você fala tão rápido que eu não preciso nem, né, colocar aqui para acelerar a sua aula, não tem problema, meu bem. Se eu falei rápido, você dá uma pausa, volta um pouquinho, escuta de novo ou manda uma pergunta para mim pelo Insta que eu te respondo com o maior prazer. Por fim, né? Por fim, deixa eu ver se por fim mas não menos importante, eu dei uma agilizada porque a gente já está aqui em 1 hora. Eu sei que depois de 1 hora a aula fica cansativa, por isso eu vou para você acordar, não baterei tanto que eu estou gravando de casa e meu filho deve estar dormindo, né? A louca que está acordando o filho dando aula, mas vê só. A ação de impugnação do mandato eletivo, que ficou tão na moda conversar com ela, porque acabamos de viver aqui um segundo turno, pelo menos na minha cidade, de eleição municipal. Então, muita gente falou de fraude, de compra de voto, de boca de urna, e isso pode gerar ação de impugnação do mandato eletivo. Isso está previsto na Constituição, nos parágrafos 10 e 11, e você vai usar o procedimento da Lei Complementar 64, tá? Menos o prazo que você vai usar é o prazo constitucional. Aqui, de quem é a legitimidade ativa, né? De um candidato que passou no pleito, partidos políticos,
coligação ou do Ministério Público, que não será o nosso cliente, tá? Então, perceba que não é uma ação que o povo pode entrar. O que o povo pode fazer é denúncia no Ministério Público para que o Ministério Público entre com a ação. Mas na nossa prova, a gente vai entrar com ação popular, se for um cidadão, tá? Aqui é para essas pessoas. Então, o candidato que perdeu a eleição, por exemplo, né, ou o partido perdedor, ele pode entrar em contato com você, advogado, porque o que é que ele quer? Qual é o objetivo aqui? Invalidar a diplomação para tutelar, proteger a legitimidade das eleições e resguardar a confiabilidade no processo eleitoral. Mas por que, professor? O que é que houve de tão grave? Pois é, porque teve corrupção, fraude ou abuso de poder econômico. E claro que, né, você vai ter que ter provas do cabimento, e isso aqui é a cereja do bolo. Então, você, ao entrar com o AIME, com a ação de impugnação de mandato eletivo, você vai ter que explicar lá, né, abrir esse ponto, né, das provas de cabimento e colocar lá que houve, né, abuso de poder econômico, corrupção ou fraude. E é interessante no final da tua peça tu colocar lá um rol de testemunhas, que é o que tem de diferente nessa peça também, tá? Então, coloca aqui, ó, lá embaixo. Rol de testemunhas. Vou botar um Tzinho ponto, tá? Então, rol de testemunhas também é interessante nessa peça. Então, veja, é exatamente este caminho que você vai fazer, tá? Então, primeira pergunta, em que fase processual estou? Inicial, controle concreto ou controle abstrato? Eita, controle abstrato. É liberdade de locomoção lesada, ameaça de lesão? Não, não é habeas corpus. É conhecimento, retificação ou complementação de informações de dados pessoais, anotação? Não, também não é. É alguém que quer exercer um direito, mas não consegue exercer por conta da ausência da norma regulamentadora? Não, também não é isso. Ah, não, então tem um cidadão aqui que está querendo tutelar direitos difusos da sociedade, né? O meio ambiente, ou patrimônio histórico cultural, ou alguma coisa, ou a probidade administrativa. Não, também não é isso. Ah, não, então é alguém que tem um direito líquido e certo, não amparado pelos demais remédios. E aí essa pessoa aqui, ela está entrando dentro do prazo e está subsidiário. Ah, não, mas também não é isso. Se não fosse, não preencheu, aí você passa para ação de procedimento comum. Era igualzinho o mandado de segurança. Eu vi o mandado de segurança, mas ele pediu reparação no final. Ou era igualzinho o mandado de segurança. Eu vi o mandado de segurança, mas ele estourou o prazo. E aí você pensa numa ação de procedimento comum. Aí, quando é que você vai pensar numa ação civil pública? Quando você viu uma ação popular, mas não tinha cidadão. E ver cidadão, quem é que estava lá? A associação. Fácil demais. E por fim, o AIM, que é bem diferente. Vai ter uma eleição, alguém que ganhou, e essa pessoa ganhou o quê? Comprando voto. Oferecendo dentadura, botijão de gás, cesta básica, tijolo, né? Então, as pessoas fazem isso, não, estou inventando, né? Hipotético. Ou pessoas que fizeram caixadores de campanha, né? Ou coisas desse tipo, que receberam doações que não poderiam ter recebido, que não declararam. Esse tipo de coisa gera o quê? A ação de impugnação no mandato eletivo. Para que ela aconteça, né, tem que ter havido eleição. Então, se houve eleição, aí teve um candidato que ganhou e se quer impugnar. E deixando claro que é bom a gente relembrar isso, é que se for uma chapa majoritária, por exemplo, prefeito e vice, que foi a eleição agora, você vai ter que colocar no pedido, inclusive, novas eleições. Porque o objetivo aí é o quê? É invalidar aqueles votos. Né? É deixar, torná-los, né, inválidos. E se quer invalidar aqueles votos, se convoca novas eleições, você vai colocar isso também no pedido da sua ação. Falei rápido, mas conseguimos terminar aí, né, as nossas peças, porque eu ainda tenho um monte de coisa para conversar com vocês. Pois bem, aqui eu tenho, gente, um quadro, né, do panorama geral, inclusive das outras peças que não deu tempo da gente revisar hoje, tá? Mas que eu trouxe aqui só para te orientar na tua prova. Então, veja só, em que fase processual eu estou? É inicial. Se é inicial, qual é a tua segunda pergunta? Controle concentrado, caso concreto. Se for controle concentrado, você pensa nas ações lá do controle concentrado. A gente viu hoje como diferencia, com aquelas expressões, né, erga omnes, processo objetivo, para todos os brasileiros, entre outras. Se for controle concreto, eu estou falando do direito de alguém. Vai ter uma triangulação da ação. Temos atores aí, né? Então, temos autor, réu, juiz, né? E depois você vai pensar em qual é o objetivo da demanda. E qual é o objetivo da demanda, você vai conseguindo delimitar, seguindo sempre aquela ordem, né? ADI, ADO, ADC, ADPF, ADPF subsidiária e os remédios condicionados do mesmo modo. Habeas corpus, habeas data, mandado de junção, ação popular, mandado de segurança. Não foi mandado de segurança, você pensa em uma ação de procedimento comum. Se parecia uma ação popular, mas em vez do cidadão tinha uma associação, você pensa em ação civil pública. Isso não era nada disso, mas tinha uma eleição rolando e querem impugnar, né, aquela eleição. Aí a gente pensa numa ação de impugnação de mandato eletivo, porque o objetivo dela é justamente impugnar o mandato eletivo. Se não é inicial,
é resposta do réu, você vai pensar em quê? Você vai pensar uma contestação, tá? Se não é resposta do réu, já existe, porque aqui não existia processo, aqui existe processo, mas não existe decisão ainda, né? Eles pediram para você prestar informações, por exemplo, que é a nomenclatura usada em boa parte das ações. Ah, não, já existe inicial, já existe decisão. Se já existe decisão, você está na fase recursal. Então, na fase recursal, você tem que ver qual é a natureza da decisão. Tem que ver se é uma sentença, se é um acórdão. E aí, de acordo com a natureza da decisão, você vai verificar na legislação pertinente qual é o recurso adequado. O recurso é mais fácil, é cara crachá, né? Se for uma sentença, da sentença cabe apelação. Se for um acórdão, você vai ver de quem foi o acórdão, para saber aí se vai ser um recurso ordinário, se vai ser um recurso especial ou extraordinário, tá? Então, aqui é mais fácil você delimitar. Como foi recurso na prova passada e a gente vive a pandemia, eu não aposto tanto em recurso para essa prova agora, não. Reclamação, eu preciso que você leia súmulas vinculantes, tá? Antes da prova, porque se você ficar com elas fresquinhas na cabeça, você vai perceber se houver uma violação à súmula vinculante. Acho que esse é o cabimento mais fácil. Parecer não está aí no nosso edital, mas cai uma vez como gabarito duplo. Então, ele vai te pedir uma consulta jurídica. E se for uma consulta jurídica, não se fala em demanda judicial. Acho pouquíssimo provável que faça esse pedido para você. Mas essas seriam as nossas opções. E aí? Como é que estamos? Gostaram da revisão? Pois é, mas perto de uma prova de segunda fase, a gente não pode só falar de prova, de conteúdo. É interessante a gente conversar um pouquinho também do como fazer a prova. Por quê? Porque é a prova da tua vida. Depois dela, tu vai ser advogado, cara. Depois dela, tu vai dar um tchau para 2020 e vai dizer, é um ano que eu aprendi muito, é um ano que talvez eu tenha evoluído como pessoa, mas é um ano que não precisa ser tão lembrado. É um ano que vai ficar para trás, porque agora eu vou viver o meu futuro. Entende? E fazer prova não é tão simples como a gente pensa. Eu estou aqui dando aula para vocês e estou com quem junto de mim? Quem é o amor da minha vida, né? É o marido, é o celular, né, gente? Vocês também têm amor pelo celular de vocês. É difícil ficar sem ele. Então é importante, até isso atrapalha na hora da prova. Então é importante a gente ter algumas orientações de como fazer essa prova, de como se comportar na véspera. E eu trouxe, né, a ideia desse aluno de hoje é funcionar como conteúdo para aluno de véspera. Então eu trouxe sim para vocês, né, essas orientações. Então eu vou de novo compartilhar a nossa tela para a gente conversar um pouquinho de como fazer essa prova, como se comportar nela. Vou só passar aqui. Então, a arte de fazer a prova. Como é que faz, Manu, essa prova? Então, vê só. Eu gosto de conversar desde a véspera da prova. Como eu vou me comportar na véspera da minha prova? Você vai se comportar de um jeito que você não se permita ter surpresas, tá? Então, como é que seria isso aí? Na véspera da prova, você vai providenciar todo o material que você precisa. E qual seria aqui? Documento oficial com foto. Ah, professora, está na minha carteira. Checa se está mesmo. Tive história de um aluno que chegou na véspera da prova, quando foi entrar, não estava com a identidade dele. Ele não esqueceu de levar a carteira. O que é que ele fez? A sorte é que ele era safo, né? Esse aí hoje ele deve ser excelente advogado, porque ele pegou o celular dele, fez um BO, disse que foi assaltado, furtado, indo para a prova e conseguiu fazer prova com esse BO. Você não precisa passar por essa adrenalina, né? Então você já vai separar o seu documento oficial com prova. 2 canetas esferográficas pretas. Professora, mas aqui na porta vende. No local onde eu faço prova, vende caneta. Ah, é? Mas a gente tá vivendo uma pandemia de Covid. Sei lá se vai ter alguém vendendo. Ou vai que tu compra a caneta e não testa, chega lá em cima e a bicha não escreve. Como é que tu escreveu tua peça? Ela tá falhando. Era caneta velha, que tava seca já a tinta. Então, para evitar isso, você pode até comprar uma lá, mas leve 2 já pretas. Professora, pode ser azul? Pode ser azul. É porque eu gosto mais da preta, mas pode ser azul sim. O vade-mecum marcado, que é aquele que você já deve ter marcado a essas alturas, tá? Se você não marcou seu vade-mecum, você pode mandar mensagem para mim, que eu te oriento como marcar. E um vade-mecum em branco. É interessante. Por que é interessante? Porque vai que cismam com a tua cara. Eu tive um exemplo terrível disso, gente. Foram 2 alunos meus de um curso presencial. Alunos excelentes, que fizeram prova na mesma sala. Tá? E eles fizeram prova na mesma sala. E o fiscal daquela sala estava de ovo virado. Acho que ele não tinha dormido bem à noite. E ele resolveu fiscalizar
de uma forma assim exacerbada o vade-mecum de todo mundo. A gente sempre fez uma marcação no nosso curso permitida, mas os critérios do edital são muito subjetivos. Eles dão poder ao fiscal de confiscar os vademecums. E esse fiscal que estava de ovo virado, ele pegou o vademecum dos meninos. E não só dos meninos, mas como de outras pessoas que fizeram prova nessa sala. E ficou um tempo passeando com eles. Ele, em vez de pegar assim, ele pegou e foi folhear realmente e demorou muito a devolver. E isso, além de deixar a pessoa fazendo prova sem a legislação, teve o condão de desestabilizá-los emocionalmente. Aí eu digo, se você tem dois, tem um marcadinho direitinho, é aquele teu amigo, que eu sempre digo que o vademecum é melhor amigo. Vocês estão vendo aquele verdinho aqui, ó, bem velho, foi o meu, da minha prova. Deixa eu pegar para vocês verem. Peraí. Eu tô aqui em cima arrumada e debaixo de short, né? Mas eu vou aqui de ladinho para vocês não me verem. Opa. Vamos ver. Não é nem o verde, é o azul. Deixa eu ver. É esse aqui mesmo, é o verde. Vê só. Ó, na minha época ainda podia marcaçãozinha sem ser aquelas impressas já. E ele era aqui, mas isso aqui é lembrança, ó, ele tá rasgado. Ele realmente foi meu melhor amigo, né? Tá todo marcadinho aqui. Ó, eu fiz a minha prova com ele. E vê só, quando a gente faz o curso bem feito, que estuda bem, a gente cria uma intimidade com esse cara aqui, né? Ele vira aqui o nosso melhor amigo. Eu mostrei bastidor, né? Porque eu me arrumei da cintura pra cima e embaixo todo de short, porque eu tô gravando de casa. Depois eu arrumo ali aquela bagunça que eu fiz. Pois bem, então vê só. Se você fez as suas peças, fez a sua parte, você tem intimidade já com a legislação. Então, mesmo que você pegue uma legislação que não esteja marcada por um tempo, você vai conseguir usar. Então, sim, é interessante que você leve em branco. Professora, eu não comprei, mas veja, hoje ainda é quarta-feira, dá tempo de você comprar, tá? Dá tempo de você comprar e depois você guarda ele para sua pós-graduação. Eu acho interessante que leve aí um em branco, tá certo? Para evitar esse tipo, né, de constrangimento. Pois bem, voltando para cá. Quem mais? Uma garrafa de água mineral. É a mesma coisa, né, lá da caneta. Uma vez eu fui fazer um concurso de estágio e deixei para comprar água mineral na frente da escola. E quando eu cheguei lá não vendia. Então eu passei a prova inteira com sede, era um local que não tinha ar-condicionado, que estava muito quente, e que eu pedi para ir no banheiro para ver se eu achava um bebedouro e bebi água no bebedouro, que eu não fazia nenhuma ideia da procedência. Porque eu não levei água mineral. Então façam o meu erro, aprendizado de vocês e levem. Eu peço que leve assim, ó, chocolate ou barra de cereal, né? Sei lá, barra de proteína para quem é fitness, e chiclete. Veja, o chiclete tem uma função diferente da barra de cereal de chocolate. E qual a função de cada um disso aqui? Por que eu tenho que levar, professora? Eu tenho que levar uma feira? Não, veja só, o chocolate, a barra de cereal de proteína, é para aquela hora que você estafou, que você cansou e você não está conseguindo raciocinar. Isso é o quê? A glicose baixou no teu cérebro, você come alguma coisinha doce, fica comendo essa coisinha doce, vai voltar a glicose e energia para o cérebro e tu vai voltar a mandar ver na tua prova. E o chiclete, para que serve, professor? Essa prova, gente, ela não é no horário feliz. Ela é à tarde, após o almoço. Pode ser que no início da prova, principalmente para quem é acostumado a dormir depois do almoço, você tenha sono. Para você, veja, é mais comum você sentar e concentrar, mas acontece com alguns alunos. Então, se por acaso você passar por esse momento de sono, porque está fazendo digestão, o que é que você vai fazer? Você vai mandar o chiclete para dentro e vai mastigar. Porque no que você está mastigando, você começa a acordar, entende? Então, isso aqui são artifícios para melhorar a tua eficiência na prova. Cópia do anexo 3 do edital, porque é o anexo 3 que diz quais são as normas de marcação, inclusive do vademecum, para você mostrar que está tudo certinho. E um casaquinho. Por quê? Porque vai que tu vai fazer prova num lugar que está muito frio, porque o ar-condicionado é muito frio. Se não tiver, paciência, você não vai atrapalhar. Então, é isso aqui. O que é que eu indico também? Você que se preparou bem, que está bem preparado, que você estude no máximo até as 18 horas. Por quê? Porque é interessante que você esteja bem no outro dia. Não que você vai fazer prova acabada. Agora, se você foi aquele cara azarão, que não ia fazer, que ficou enrolando, e aí, de repente, resolveu que vai fazer a prova mesmo.
e que não estudou tudo, aí tu vai estudar até o máximo que tu puder, porque qualquer coisa se aproveita, tá? Mas você que está bem preparado, tenta estudar no máximo até 18 horas e depois dá uma relaxada, né? Quando a gente não estava em época de pandemia, eu até recomendaria ir ao cinema, mas como a gente tem pandemia, vai na Netflix. Eita, quase não sai na Netflix. Se você fez aí o Disney+, eu fiz pro meu filho, mas eu que tô adorando assistir. Então tem uns desenhos legais, tem uns filmes também, né? Então, fica à vontade aí para assistir alguma coisa. Se você não conhece o local da sua prova, eu acho que vale a pena dar uma passada lá na véspera. Peço que não beba nada alcoólico e que durma cedo. Ah, professora, mas eu queria tomar só uma cerveja para poder relaxar. Mas veja só, tu tem mesmo esse controle todinho de tomar só uma? Porque eu não tenho, não. Uma só. Aí não, aí uma pede a segunda, a terceira. Imagina, tu toma 5 cervejas na véspera da tua prova. Normalmente tu não tem ressaca com 5 cervejas, não. Mas o álcool, ele tem efeito no nosso corpo. Ele deixa o nosso cérebro mais lento. Entende? Aí vai te dar aquele sono que tu não esperava, porque o sono não vai ser tão tranquilo. Então é melhor evitar. Pede um doce, né? Come um chocolatezinho, pede uma comida gostosa, né? Mas não beba não, tá certo? Não beba não, porque é melhor você se preservar para sua prova. Na manhã da prova, tome um bom café da manhã. Café da manhã forte, como a gente fala aqui no Nordeste, sustância, né? Então, come um café da manhã sustância. É válido revisar a estrutura das principais peças. Eu acho válido, tá? Até esse quadrinho de revisão que a gente fez aqui, das cerejas do bolo. Ou ler aquelas súmulas vinculantes que você não decorou. Acho válido no dia da prova, desde que você tenha descansado à noite. Você tenha dormido bem. Tenha realmente estudado no máximo até às 18. Se você foi para algum aluno de véspera aí na sua cidade ou no curso que você fez, ok. Mas tenta aí, né? Acho válido dar essa revisada de manhã, porque não custa nada. Revisar, não é estudar, é dar revisada. Almoçar algo leve, para não dar sono, porque a digestão de algo pesado dá sono. Então tenta tomar um café da manhã bom para ficar forte e comer algo mais leve, um franguinho, um arrozinho, uma salada, tá? Alguma coisa mais tranquila. Cheque todo o material que você separou ontem, para saber se está faltando alguma coisa. Não leve relógio, celular ou né. Mulher tem que levar isso aqui, ó. Porque eles querem os cabelos presos para ver se tem ponto no ouvido. Então a mulher leva, né, a borrachinha para prender o cabelo, tá? E aí, saia cedo de casa e chegue no local de prova por volta de 1h30 antes do horário, no início da prova. Eu peço que você não vá para o local dirigindo. Por quê? Porque você pode ter um problema para estacionar. Pode bater o carro no meio do caminho. Pode se indispor com flanelinha porque ele está cobrando 40 conto para tu estacionar o carro. E tu vai fazer prova pensando que tu não pagasse, o cara vai arranhar teu carro, por exemplo. Então é interessante que você vá de carona, de Uber, de táxi, de ônibus ou de qualquer outro meio de transporte que não seja você sozinho dirigindo. Suba o seu local de prova faltando cerca de 30 minutos para o início da mesma. Por que eu estou dizendo isso? Por conta daquele fiscal recalcado que resolveu, né, analisar muito rápido, muito minuciosamente o vade-mecum de todo mundo. Então veja só o que é que você faz. Você subindo faltando meia hora, 25 minutos para a tua prova, você fica. Todo mundo sobe nesse horário. Então ele vai ter que olhar o vade-mecum. Claro que não vai ter nada errado, mas é só para não te deixar nervoso, não arrumar motivo. Então ele vai dar uma olhada na tua legislação, mas não vai folhear folha por folha e querer levar teu vade-mecum para passear enquanto tu tá fazendo prova. O que mais? Na hora da prova. Primeira coisa, confia em você. Isso mesmo, levanta a cabeça e diga assim, eu sou foda. Eu confio em mim, eu vou passar nessa prova. Desculpa o palavrão, né? Esqueci que tava gravando. Então diga assim, eu vou passar nessa prova. Porque eu mereço. Depois desse ano, eu mereço. Depois de tudo que eu vivi, de tudo que eu fiz, eu mereço passar. Eu confio. Eu me preparei para isso. Então confie. Depois, você vai ler a prova com atenção, quantas vezes achar necessário. Lembre que a primeira leitura é nervosa. Então, essa primeira leitura é para se acalmar. Não tente adivinhar a peça nela agora, não. Leia. Apenas leia. A partir da segunda leitura, você começa a tomar nota das suas informações. Preste atenção nos detalhes. Lembra que a peça, às vezes, ela é definida na última frase do caso concreto. Então, preste atenção nisso. Leia até o final. Utilize cerca de 2h30 para a peça, que deve ter pelo menos umas 4 folhas, mas eu não tenho dúvida que você vai escrever até o final, porque na hora da prova tu fundamenta tudo que tu consegue, né? Quinto, confia em você de novo. Confia em você. Você consegue. Você é foda. Você consegue.
Sexto e muito importante, não faça um rascunho manuscrito, faça um esqueleto. Não dá tempo de você passar limpo tudo. Então, você faz o esqueleto com pontos indicativos de que você vai escrever, com as fundamentações, mas você só escreve mesmo na Vera. Tá? Então, esse esqueleto ele vai ter o checklist. Aí, o 8, que é o 7, né, é para você não riscar a sua prova, não deixar ela muito poluída. É claro que rasuras podem acontecer, mas se você rasurar, você faz só assim, ó. Não faça isso aqui, não. Isso aqui não é legal. Então, faça só um tracinho, certo? Escreva as respostas dentro das margens e se programe para não estourar o número de folhas, porque o que passou daquilo ali não será corrigido. Confie em você mais uma vez. Como eu já disse, você é foda. Você pode, você vai passar, você consegue. Responda as questões na ordem e no local correto. É importante que seja na ordem, tá? Porque cada folha de resposta corresponde a uma questão, diferentemente do que acontece na faculdade, que a gente pede ao professor para responder fora da ordem, aqui não pode. Aqui, se você respondeu a questão 1 no lugar da questão 2, quando o examinador for ler, ele vai estar com o espelho da questão 2 e vai estar tudo errado. Então, não pode fazer isso aqui. Não pode responder no lugar errado. Comece a passar limpo pelo menos 1 hora antes do final da prova. É o ideal, né? Que você, 1 hora antes, já esteja passando a limpo. O que mais? Releia toda a prova antes de entregar ao fiscal da sala. Isso aqui eu tiro por mim, tá, gente? Eu simplesmente, quando eu fiz a minha prova, eu esqueci, na primeira página, de colocar a fundamentação da minha peça somente, né? E sorte que eu tinha, assim, quando eu faço a minha prova, né, a prova, eu fiz aqui, né, o início, a qualificação, eu pulei uma linha e escrevi o nome da peça e pulei outra. E nessa que eu pulei uma e outra, eu consegui aqui embaixo, né, colocar a fundamentação. Mas eu esqueci. A ansiedade foi tanta para concluir que eu esqueci e eu só vi porque eu reli minha prova. Então, você pode aprender com os erros alheios e não fazer isso. Então, antes de entregar, releia toda a prova para ver se for faltando alguma coisa. E uma excelente prova, né? Uma excelente prova, um abraço, um beijo. Tudo de melhor para vocês, né? Esse último exame, eu não peguei turmas de segunda fase. Eu estava trabalhando na gestão, né, de um curso. E aí, eu morri de saudade e por isso que eu voltei. Então, assim, mesmo que eu não tenha tido alunos diretos meus, eu desejo a você a melhor prova que você tiver. Desejo a você muito boa sorte na sua vida e eu espero que essa revisãozinha seja boa para que contribua para que você seja aprovado, tá? Então esse é os meus votos. Eu tenho certeza que você que se preparou fará uma excelente prova, né? E aí depois, se você passou, se você gostou, se achou que valeu a pena essa revisão, passa para os amigos, né? E manda uma mensagem para mim, que vai ser um prazer te receber nas minhas redes sociais. Um beijo imenso. Eu adorei estar aqui hoje com vocês. Eu matei a minha saudade de segunda fase. OAB são as turmas do meu coração, são as turmas que eu iniciei, são as turmas que eu mais gosto de trabalhar. Então, eu estou muito feliz de estar aqui hoje. E eu tenho certeza que domingo vai ser o seu dia. Boa prova, um beijo e seja muito feliz na sua vida. Até mais.